dia! Hoje estamos aqui na PUC, no Laboratório de Embriologia, para falar sobre o sistema genital feminino. Estou aqui com a aluna de fisioterapia, Lorena. Oi, Lorena, bom dia, tudo bem? Ela vai introduzir para a gente o desenvolvimento do sistema genital feminino. Então, gente, o desenvolvimento inicial da genitália externa, ele é semelhante em ambos os sexos. Características sexuais começam a aparecer durante a 9ª semana do desenvolvimento. Mas os órgãos genitais não estão completamente diferenciados antes da 12ª semana. No sexo masculino, a atuação da testosterona produzida pelas células de Leydig do testículo fetal é importante para a orientação da genitália indiferenciada no sentido da formação dos órgãos masculinos. Se não há andrógenos, da diferenciação ocorre no sentido feminino. Para a diferenciação destes órgãos é muito importante a participação da cloaca, que é a porção final do tubo digestivo. E ela sobra uma septação longitudinal, conhecida como septo uroretral, dividindo essa região em uma parte dorsal, que ela é responsável pela formação do reto e do canal anal, e uma parte ventral do urogenital. Esta última ainda é separada pelo ponto de desembarcadora dos ductos mesonéfricos em porção cefálica e vesículo-retral, que é responsável pela formação da bexiga e do útero, e porção caudal. O seio urogenital, junto ao tubérculo genital, pregas urogenitais e eminência lábio-escrotais, são responsáveis pela formação genitária externa. O tubérculo genital é uma massa de mesênquima revestida pelo ectodermo, que no início da 4ª semana desenvolve-se nos dois sexos, na extremidade cefálica do seio urogenital. Logo, esse tubérculo se alonga em ambos os sexos. As pregas urogenitais e eminências lábio-escrotais também são constituídas de mesênquimas, revestidas externamente do ectodermo. Essa desenvolve de cada lado do seio urogenital. Gente, estou aqui com a aluna Tamires. Ela vai dar continuidade à explicação. Bom dia, gente. Então, a genitália externa passa por um período de indiferenciado. Seguindo uma ocorrência cronológica, a diferenciação da genitália ela acontece próximo ao primeiro terço de gestação, ou seja, na 11ª semana de vida fetal. Então, eu tenho aqui na mão um modelo, onde eu vou mostrar para vocês as estruturas. Aqui, na cor marrom, eu tenho os lábios escrotais, que vai formar os grandes lábios. Em branco, eu tenho as pregas urogenitais, onde vai formar os pequenos lábios. Em vermelho, o tubérculo genital, onde vai formar o clítoris. E nessa cor laranja, tem a abertura da cóclea. E os alunos Bruno e Paloma vão explicar melhor como acontece a formação de todas essas estruturas. Eu sou a Paloma e vou dar continuidade ao que a aluna Tamires explicou. Nesse modelo, como podemos ver, já houve a septação da cloaca, dividindo em uma porção dorsal ou anal e uma porção ventral ou urogenital. As membranas urogenitais e anais, que são resultantes da divisão da membrana cloacal, desaparecem logo após a septação da cloaca, então já não está aparecendo neste modelo. O orifício anal, que está em branco, está separado do orifício urogenital, que está em laranja. Observa-se ainda que no modelo as eminências dos lábios escrotais, que está representado em marrom, as pregas urogenitais em branco e o tubérculo genital em vermelho. Agora o Bruno vai dar continuidade ao modelo 3. Bom dia, eu sou o Bruno e eu vou dar continuidade ao assunto da Paloma. Como podemos ver neste modelo, acontece a fusão das eminências lábio-escrotais, como podemos ver em marrom, iniciando a delimitação do períneo clínico cirúrgico em ambos os sexos. E a parte que não se funde das eminências se forma os lábios maiores. Com a fusão das eminências, ocorre o afastamento da porção urogenital em relação à porção anal. As demais estruturas representadas são as pregas urogenitais em brancas, o seio urogenital em laranjado, o orifício anal ou ânus e o tubérculo genital em vermelho. E agora a aluna Bruna dá finalidade a este assunto. Bom dia,
Agora eu vou dar encerramento ao sistema genital feminino, como foi descrito no decorrer do programa. Em vermelho, observa-se o favo, que posteriormente irá regredir e dar origem ao clítoris. Em laranja, observa-se o vestíbulo vaginal, que dará origem ao seio urogenital. Nesse último modelo, observa-se os orifícios. O superior é o orifício uroretral e o inferior é o orifício vaginal. Em branco, observa-se as pregas urogenitais, que irão aumentar de tamanho e revestir todo o clítoris e o vestíbulo vaginal, ou seio urogenital, nesse caso. Eles irá se fundir apenas nas extremidades e nas laterais ficará sem se fundir para poder conter toda essa parte. Em marrom, é o revestimento endodérmico, que dará origem às eminências lábio-escrotais. Elas se fundem apenas no nível posterior, originando a comissura labial posterior e anteriormente a comissura labial anterior e o monte pubiano, que não pode ser observado nesse modelo. A maior parte das eminências permanece sem se fundir, em forma de lábios maiores da vulva, que está aqui em rosa no modelo. Aqui encontra-se as pregas anais e o orifício anal. O períneo no sexo feminino é visto entre o término dos pequenos lábios e o orifício anal, que fica nessa região aqui. Dr. Gastão Júnior fala das cirurgias do aparelho reprodutor feminino, a cirurgia dos pequenos lábios. Bom, a necessidade para se fazer a correção dos pequenos lábios acontece naquelas mulheres que apresentam os pequenos lábios da vagina maiores do que o habitual e que causam um certo desconforto. Como os lábios são uma estrutura que produzem secreções, algumas mulheres que têm os lábios pequenos muito grandes, elas acabam desenvolvendo, por exemplo, maior quantidade de secreção da vagina. Algumas mulheres têm desconforto durante a relação sexual, porque os lábios eles incomodam. Algumas mulheres têm uma irritação desses lábios redundantes durante a menstruação, justamente pelo acúmulo de secreções na vagina. E dessa maneira a gente indica uma correção que seria, na verdade, uma redução desses lábios. E deixando, de certa maneira, mais confortável, tanto para a relação sexual, quanto para o dia a dia da mulher, com o uso de absorventes durante a menstruação, enfim, em outras situações também com diminuição da quantidade da secreção da vagina. E existe também uma relação em relação à parte estética. Então, esteticamente, às vezes a vagina, a mulher não está contente com o formato, com a conformação da vagina, e dessa maneira a gente pode também diminuir os lábios, deixando a vagina mais esteticamente mais bonita. E dessa maneira a mulher ela fica mais, ela se aceita melhor. Muitas mulheres se sentem de certa maneira segregadas, né? Inclusive porque muitas vezes o lábio menor ele aparece no biquíni, então na praia ela se sente constrangida e a gente melhora esse aspecto da vagina fazendo essa correção dos pequenos lábios. Primeiro, as indicações já foram comentadas, né? Basicamente a parte estética e o desconforto que os lábios excessivamente grandes podem causar para a mulher. E as contraindicações, a gente sempre lembra que a mulher, quando ela está próxima da menopausa, a gente não indica muito esse tipo de cirurgia, porque automaticamente depois da menopausa, os lábios eles diminuem de tamanho porque eles dependem da produção de hormônio. Depois da menopausa, diminui a produção de hormônio, consequentemente os lábios também diminuem em tamanho. Dessa maneira a gente procura não fazer nesse período muito próximo da menopausa, porque eles podem diminuir de tamanho e dessa maneira causar um estreitamento da entrada da vagina. Aí sim que pode causar algum problema. Então, na verdade, tem que sempre procurar um ginecologista para fazer uma boa avaliação ginecológica e uma boa orientação com relação ao tipo de cirurgia. Uma outra cirurgia muito relacionada, que se faz de uma maneira bem comum, é a perineoplastia, né? Então, que é uma cirurgia que se faz para a gente diminuir a entrada da vagina e deixar para a mulher a vagina mais estreita e dessa maneira mais confortável para ter relação. Principal indicação, né? Então são aquelas mulheres que tiveram muitos partos normais e que tem uma ruptura do períneo. Então o períneo rompe, a musculatura que sustenta o períneo ela rompe e dessa maneira a correção deve ser cirúrgica. Então a gente reconstrói, a gente refaz todo esse assoalho, né? toda a musculatura que envolve a entrada da vagina e o canal da vagina. Então muitas mulheres têm junto com a ruptura do períneo também retoceles e cistoceles, que são na verdade hérnias do intestino ou da bexiga. E algumas vezes está associado à incontinência urinária também.
E o tratamento de todas essas situações se faz de uma maneira cirúrgica, então se faz uma correção da entrada da vagina, que se chama perineoplastia. Existe a colpoplastia posterior, que é a correção justamente das hérnias do intestino, e existe a colpoplastia anterior e as cirurgias para incontinência urinária, que é feita nos casos em que, junto com a ruptura do períneo, existe também uma descida da bexiga, geralmente também relacionada com os partos normais que aconteceram na vida da mulher, em algumas situações nas mulheres que entram na menopausa, e a frouxidão dos ligamentos pela diminuição da quantidade de hormônio, ela também pode apresentar incontinência urinária, e em algumas situações o tratamento também é cirúrgico. Com relação à recuperação pós-operatória, nas 3 situações, tanto na plástica de pequenos lábios, que a mulher vai embora no mesmo dia, na colpoplastia, na perineoplastia e na correção de incontinência urinária, geralmente se deixa um dia internado, que nessas situações se deixa a mulher com sonda, né, dentro da bexiga, e essa sonda ela deve ficar pelo menos 24 horas. Então, nesse período de 24 horas, a gente avalia se teve algum problema na cirurgia, avaliando a coloração e a quantidade da urina que sai na sonda. Geralmente, a gente retira a sonda no dia seguinte e a mulher ela já está continente, então ela já não perde mais urina quando faz algum esforço. E a parte da perineoplastia, geralmente a gente vai fazer uma avaliação com 40 dias, e nesse período de 40 dias deve ficar sem ter relação sexual, sem fazer esforço físico, e essa avaliação é feita no consultório, novamente no consultório do médico que realizou a cirurgia. Então, gente, por hoje é só. Encerramos por aqui e até a próxima.